Você já parou para pensar por que pessoas boas sofrem? Essa talvez seja uma das perguntas mais antigas da humanidade. A gente olha para alguém que não fez nada de errado e, mesmo assim, enfrenta dor, perda e dificuldades. E a primeira reação é perguntar: por quê? A Bíblia traz alguém que viveu esse dilema de forma tão intensa que sua história virou um símbolo eterno de sofrimento e fé. O nome dele é Jó. Hoje eu vou te mostrar por que ele sofreu tanto, o que está por trás dessa narrativa e, principalmente, o que nós podemos aprender. Fica comigo até o fim, porque você vai ver que a história de Jó é muito mais do que tragédia. É um ensinamento vivo sobre como encarar a vida. A história de Jó começa surpreendendo. A Bíblia o apresenta como um homem íntegro, justo e temente a Deus. Ele não era apenas bom por fora, era verdadeiro por dentro. Tinha uma vida próspera, uma família grande, bens, respeito e paz. Aos olhos humanos, parecia ter tudo. E é justamente aí que o enredo muda. O livro mostra uma cena no céu, quase como um tribunal, onde Satanás aparece diante de Deus. Ele lança uma acusação ousada, que Jó só servia a Deus porque recebia bênçãos. Em outras palavras, dizia que a fé de Jó era interesseira, baseada apenas em recompensas. Foi nesse ponto que começou a maior prova da vida dele. Deus permitiu que Satanás tocasse em tudo o que Jó tinha, menos na sua vida. E em poucos dias, o homem mais rico da região perdeu rebanhos, empregados, propriedades e até seus 10 filhos. Imagine a cena. Em um dia comum, mensageiros chegam um atrás do outro com notícias trágicas. Primeiro, os bois e jumentas foram roubados. Em seguida, ovelhas e pastores queimados por fogo do céu. Logo depois, camelos e servos levados por inimigos. E o golpe final. Seus filhos morreram quando um vento forte derrubou a casa onde estavam reunidos. O mundo de Jó desabou em poucas horas. A reação dele é impressionante. Jó rasga suas roupas, se curva em terra e diz: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Essa resposta desafia a lógica humana. Quem perderia tudo e ainda adoraria a Deus? Esse é o primeiro choque. A fé verdadeira não depende de circunstâncias. Mas o sofrimento não parou aí. Satanás ainda recebeu permissão para tocar na saúde de Jó. Ele foi coberto por feridas dolorosas, da cabeça aos pés. A dor física se juntou à dor emocional. Imagine alguém sentado no chão, coçando feridas com pedaços de cerâmica, afastado de todos, mergulhado em tristeza. Até sua esposa, em desespero, disse para ele amaldiçoar a Deus e morrer. Jó parecia ter perdido tudo, menos sua fé. E é aqui que entra a parte mais longa do livro, os diálogos entre ele e seus amigos. 3 amigos vieram visitá-lo. No começo, ficaram em silêncio por 7 dias, compartilhando a dor. Mas depois, começaram a falar, e foi aí que o peso aumentou. Eles tentavam explicar o sofrimento dizendo que, de alguma forma, ele devia ter pecado. A lógica era simples. Se algo ruim aconteceu, é porque você errou. Essa visão é antiga, mas ainda hoje muita gente pensa assim. O problema é que não era verdade. O próprio texto deixa claro que Jó não sofria por pecados ocultos. Ele sofria por uma razão maior, algo que ele não sabia. Era uma batalha invisível entre fé verdadeira e acusação maligna. Esses diálogos mostram um detalhe importante. Muitas vezes, o sofrimento não é só a dor em si, mas também o julgamento das pessoas ao redor. Quem já passou por momentos difíceis sabe disso. Sempre aparece alguém para dizer que a culpa é sua, que você não tem fé suficiente, que fez algo errado. O livro de Jó mostra que essa mentalidade é cruel e equivocada, porque nem todo sofrimento é consequência direta de culpa. Muitas vezes, o sofrimento é mistério. Ao longo da narrativa, Jó também questiona. Ele lamenta, reclama,
Pede explicações a Deus. Ele não é um robô que aceita tudo calado. Ele sente a dor profundamente e pergunta: por que isso está acontecendo comigo? Essa parte é fundamental, porque mostra que fé verdadeira não é ausência de perguntas. É continuar firme mesmo no meio das perguntas sem resposta. Jó não perdeu sua fé, mas não deixou de expressar sua angústia. Isso mostra que até os mais fiéis têm o direito de sentir, chorar e questionar. No clímax da história, Deus finalmente responde. Mas a resposta não é o que Jó esperava. Deus não dá uma explicação direta. Ele não diz: você sofreu porque Satanás fez uma aposta no céu. Em vez disso, leva Jó a contemplar a grandeza da criação. Pergunta: onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Você pode explicar os mistérios do universo? Você controla as forças da natureza? O que Deus faz é mudar a perspectiva de Jó. Mostra que existe um propósito maior, uma realidade muito além da compreensão humana. O sofrimento de Jó estava dentro de um contexto cósmico, não apenas pessoal. E a reação de Jó é humildade. Ele reconhece que falou sem entender, que sua visão era limitada. Ele se rende à sabedoria divina. Esse momento é poderoso, porque mostra que a verdadeira resposta ao sofrimento não é sempre entender o porquê, mas confiar no caráter de Deus. E é aqui que acontece a reviravolta. Deus restaura a vida de Jó. Ele recebe em dobro tudo o que havia perdido. Tem novos filhos, reconquista a prosperidade e vive muitos anos depois. Mas o ponto principal não é a restauração material, e sim a transformação espiritual. Jó sai do sofrimento com fé ainda mais profunda. Ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Esse é o coração da história. O que podemos aprender com isso? Primeiro, que o sofrimento não é sempre castigo. Jó era justo e mesmo assim sofreu. Isso quebra a ideia simplista de que coisas ruins só acontecem a pessoas ruins. O sofrimento é parte da condição humana e muitas vezes é inexplicável. Segundo, que fé verdadeira não depende de circunstâncias. Jó continuou fiel mesmo quando perdeu tudo. A fé se mostra justamente na tempestade, não no dia ensolarado. Terceiro, aprendemos que Deus é maior do que nossas perguntas. Nem sempre teremos respostas, mas podemos confiar no caráter dele. O livro também nos ensina a ter cuidado com o que falamos a quem sofre. Os amigos de Jó, mesmo bem-intencionados, o feriram com acusações. Isso nos lembra que muitas vezes o melhor consolo não é falar, mas estar presente. Outra lição é que o sofrimento pode nos levar a conhecer a Deus de forma mais íntima. Jó disse que antes conhecia a Deus de ouvir falar, mas depois passou a conhecê-lo de verdade. É como se a dor tivesse aberto os olhos dele. Muitas pessoas testemunham isso na vida real. Passam por perdas, doenças ou crises, e mesmo sofrendo, saem fortalecidas espiritualmente. A dor, quando enfrentada com fé, pode se transformar em caminho de crescimento. O livro de Jó é considerado um dos mais antigos da Bíblia. Isso mostra que a pergunta sobre o sofrimento acompanha a humanidade desde os primórdios. Não é uma questão moderna, é universal. O texto mostra que essa dúvida já existia muito antes de Jesus, muito antes dos filósofos modernos. Isso reforça sua importância. Ele não traz uma resposta simples, mas mostra como atravessar a dor com fé. Imagine a vida como um grande palco. Nós vemos apenas a cena em que estamos, mas os bastidores são invisíveis. O livro de Jó revela um pouco desses bastidores espirituais. Mostra que existe uma dimensão maior, uma batalha invisível entre fé e acusação, entre confiança e desespero. Jó não sabia dos bastidores, mas sua fidelidade provou que a fé pode resistir mesmo no escuro. Isso ajuda a entender que nossa vida também pode ter dimensões que não vemos, mas que fazem parte de um propósito maior. Agora eu te provoco.
Será que você também já viveu momentos de sofrimento sem explicação? Situações em que você se perguntou: por que comigo? Talvez não tenha recebido respostas até hoje. A história de Jó nos lembra que a ausência de respostas não significa ausência de propósito. O silêncio de Deus não é abandono. Muitas vezes, é parte de um plano que só vamos entender lá na frente. Essa é uma lição difícil, mas transformadora. Para encerrar, lembre-se disso. O sofrimento de Jó não foi em vão. Ele se tornou um testemunho eterno de que é possível ser fiel mesmo na dor. Ele nos ensina que a fé verdadeira não depende de bênçãos materiais, mas da confiança em Deus. E mostra que, no fim, Ele é capaz de restaurar, curar e dar um sentido maior à nossa história. Por isso, quando você estiver em sua própria tempestade, lembre-se de Jó. Não porque sua dor será igual, mas porque o princípio é o mesmo. A dor pode ser grande, mas a fidelidade de Deus é maior. Se essa reflexão fez sentido para você, comenta aqui embaixo o que mais te chamou a atenção na história de Jó. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa de esperança em meio ao sofrimento e se inscreve, porque ainda vamos explorar juntos outras histórias da Bíblia com lições poderosas. A história de Jó começa em lágrimas, mas termina em vitória. E talvez a sua também esteja apenas no meio do caminho.